tema viva e eficaz. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos ao Pai, em nome do Filho Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, é com alegria, Senhor, em nossos corações, que nós, como já cantamos no hino, Senhor, que diz que nos alegramos na cruz, que estamos aqui nessa noite, Senhor, de Santa Ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, para fazer memória, lembrança, amém, da morte do Senhor até que Ele venha. Porque há em nossos corações, ó Pai, pela fé, a certeza e a coragem de anunciarmos: Cristo vai voltar, aleluia. A certeza de que Ele vai voltar e a coragem para falarmos a todos os que querem ou não ouvir, porque a sua voz, a sua palavra não volta vazia. Antes, ela adentra ao coração dos homens que ouvem o Evangelho. O Evangelho afirma que Cristo morreu, ressuscitou, foi ao Pai e vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado e engrandecido seja o Deus triuno, o Deus que decretou e fez uma salvação tão maravilhosa e nos entregou ela gratuitamente. Somos gratos, ó Pai, e é por isso que estamos aqui, aleluia, para louvar, bendizer, glorificar o Teu nome, nos colocar de joelhos diante de Ti, aleluia, clamando por misericórdia, sabedores, Senhor, que a misericórdia do Senhor nos alcançou, que a Sua graça nos envolveu, aleluia, e que o Senhor, aleluia, exige de nós obediência. Ó Pai, tira toda incredulidade, tira toda a amargura, como já foi dito nesta noite, tira toda a aflição, leva embora todo medo, porque a Tua palavra mesmo diz: o amor, ou seja, o amor de Deus, leva embora todo medo. Que nós não tenhamos medo do futuro, que nós não venhamos a ter medo, aleluia, da morte, nem do diabo, nem dos seus demônios, amém? Mas que nós venhamos, aleluia, a confiar plenamente no Criador dos céus e da terra, naquele que tudo e por todos os meios, aleluia, nos conduz à vida eterna, como já foi pregado, porque tudo sucede para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus, aleluia, escolheu em seu propósito eterno. Ó Pai querido, Pai amado, fala conosco nessa noite, nos ensina, Senhor, aleluia, a compreender o agir da Tua palavra em nós, o agir da Tua palavra no mundo, o agir da Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, aleluia, ela é poderosa para destruir sofismas e toda altivez que se levante contra ela mesma. Ó, a Tua palavra é linda, a Tua palavra é maravilhosa, e é através dela, da Tua palavra, que ouvimos a Tua voz dia após dia. Ó Senhor, fala conosco, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, enche-nos do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, começa falando no começo da carta que o nosso Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É o capítulo de número 1, amém? Mas já nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele começa a carta assim. Ou seja, Deus falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras, e uma delas era pelos profetas, amém? Mas nesses últimos dias Ele fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, nós aqui nesta noite somos estes dos últimos dias, amém? Nós somos estes dos últimos dias. Ou melhor dizendo, fazemos parte da geração dos eleitos que são chamados por Deus nos últimos dias. Quando é
começam os últimos dias? Quando se cumpre, né, a vinda de Cristo. Amém? Os profetas anunciaram. Amém? Ali começam os últimos dias. Nós somos os eleitos chamados nos últimos dias. Amém? Somos nós. Porque houve os eleitos dos primeiros dias, ou dos tempos antigos, Davi, o povo que se salvou de Israel. Amém? Adão, Noé. Amém? Nós somos os eleitos dos últimos dias. Mas você pode dizer assim, calma aí, pastor, se Deus fala através do Filho, como o escritor de Hebreus está falando, amém? Como ele pode falar se Cristo não está aqui? Se ele fala através do Filho, amém? E ele não está aqui conosco, no sentido, né? Cristo não está aqui, né? Ele está à destra do Pai, no sentido físico, ele não está aqui mais. Ele morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, na majestade. Como ele ainda nos fala ainda? Como é que Cristo nos fala ainda se ele não está aqui fisicamente? Olha, irmãos, a resposta é bem simples. Deus fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo, sim, nos dias de hoje, através da Santa Palavra, a Bíblia Sagrada. Amém? Então, ele fala sim conosco através do Filho, amém? Através da Palavra. Jesus é a Palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém? Ou no princípio era o verbo. Amém? Jesus é a palavra e ela é viva e eficaz. Amém? É isso que o texto diz. Jesus, irmãos, expôs o reino de Deus, ou seja, palavras de vida eterna aos apóstolos, como Pedro anuncia, não é? Pense em Jesus encarnado. Amém? O verbo se fez carne. E ele expôs o que aos seus apóstolos, aos seus discípulos? O reino de Deus. Amém? O nome de Deus. Amém? É só ver a oração sacerdotal. Amém? Ou seja, a salvação de Deus, o que é Deus. Amém? E ele falou aos seus apóstolos. E depois, os apóstolos, com a morte e ressurreição de Cristo e subida de Jesus aos céus. Amém? Esses apóstolos, a quem Jesus pregou o reino. Amém? Amém? Propagaram esse evangelho. Então Cristo ensinou a eles, amém? O reino de Deus, amém? E depois esses apóstolos, com a morte e ressurreição de Cristo e subida de Jesus aos céus para ficar à destra do Pai, esses apóstolos propagaram o evangelho em todo o mundo. Amém? Que é o que Paulo fala, o evangelho foi pregado em todo o mundo. Esse mundo aqui é o mundo romano, como a gente já estudou muitas vezes, não é? Mas a própria tradição, segundo a tradição, não é a Bíblia que fala, mas a tradição diz que muitos apóstolos foram até para a Índia. Bem, há uma tradição, não há como confirmar biblicamente que alguns foram para a Etiópia, ou seja, locais do mundo em que o Império Romano não dominava, amém? Apesar de ser um império muito grande. Mas com certeza todo o Império Romano ouviu falar de Cristo, do Evangelho, porque a Bíblia diz, e Paulo fala, foi pregado em todo o mundo. Amém? Esses apóstolos, irmãos, aprovados por Deus, amém? E foi aprovado por Deus, na verdade, que estes, os apóstolos, inspirados pelo Deus Espírito Santo, escrevessem o quê? Tudo quanto os que viriam depois deles necessitavam para crer. Amém? Então Deus aprovou que estes, inspirados pelo Espírito Santo, não apenas pregasse aos seus contemporâneos, mas escrevesse, amém, tudo quanto era necessário para aqueles que viriam depois deles, necessitavam para crer. Você abrindo o livro de João, João termina assim, amém? João fala de 7 sinais, ele fala, esses sinais foram escritos para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, João não escreveu o evangelho dele simplesmente por escrever. Havia uma ação soberana do Espírito Santo sobre João para quê? Para que ele pregasse aquele evangelho, falasse sobre 7 sinais, para que houvesse o quê? Salvação para os que lessem aquilo e ouvissem aquela palavra viva e eficaz, o evangelho de João, segundo João. E assim foi com Mateus, e assim foi com Marcos, e assim foi com Lucas, e assim foi com as epístolas de Paulo, Tiago, Pedro e o próprio João. Bem, Hebreus, que ninguém tem certeza de quem foi o autor. Amém? Essas epístolas foram escritas para quê? Para que até o último eleito que vier a nascer ouça o evangelho, creia
então virá Jesus Cristo. Não o fim, mas o começo da vida eterna. Amém? Para nossa alegria. Amém? Se podemos falar assim. Ora, uma vez, irmãos, que o cano foi fechado, que a Bíblia se consolidou como nossa única regra de fé e prática, o Deus vivo fala conosco através dela, nos sermões dentro da igreja e individualmente em nossa leitura e meditação nela, a Bíblia. O que eu vou falar aqui pode ser um pouco polêmico, mas eu vou afirmar: a palavra escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada que está aí com você agora, a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz o texto de Hebreus, amém? E é a única maneira que Deus fala com seus filhos nos dias atuais. Amém? Não é isso que te digo, não é profetada, amém? É assim que Deus fala conosco, através da Bíblia Sagrada. Posto isso, irmãos, vamos ao texto de Hebreus. Veja comigo o versículo de número 11, amém? O texto fala bem assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos exorta a prosseguir diligentemente, obstinados em nosso caminho, rumo ao quê? Ao descanso, amém? Prometido. E isso só conseguimos quando nos habituamos a renunciar às paixões mundanas. Preste atenção, irmãos, aos irmãos que não costumam vir na sexta-feira e talvez não tenham acompanhado as pregações até agora de Hebreus. O texto aqui está se baseando, amém, em duas passagens bíblicas do Antigo Testamento. O povo foi tirado do Egito, amém, e quando Moisés levou os espias, amém, 12 espias, eles voltaram, 10 dos espias inflamaram o povo, dizendo que era impossível eles conquistar aquela terra, ou seja, o descanso prometido, amém? E o povo murmurou. 2 se levantaram, Caleb e Josué, cheios de fé, ou seja, de coragem, falou: não, a gente vai destruir aquele povo, porque eles é que têm medo de nós, o nosso Deus já se mostrou forte. Mas o povo todo murmurou. Então Deus disse que eles não entrariam no descanso. E também faz referência, eles peregrinaram no deserto, em Refidim, quando o povo reclama de água, amém? E Moisés faz sair água da rocha, amém? Batendo com o seu bastão ali, amém? Então ali também Deus mostra a desobediência, a gravidade da desobediência deles naquele momento, que é só a constatação do que tinha acontecido, da incredulidade que eles tiveram no começo da caminhada no deserto, amém? Então foi uma sucessão de desobediências, amém? Por quê? Porque eram incrédulos. E por mais que Deus castigasse eles, por mais que Deus viesse e abençoasse eles de novo, amém? Pela intercessão de Moisés, o coração deles sempre acumulava ira para o dia da ira, amém? Mas o escritor de Hebreus está falando: vocês não devem seguir o exemplo deles, antes vocês devem diligentemente buscar o descanso, amém? Diferente deles. Amém? E isso nós só vamos conseguir, irmãos, quando nos habituarmos a renunciar às paixões mundanas. Amém? Não vamos escapar. O escritor de Hebreus sabe que a entrada no descanso final, na vida eterna, é segura. Amém? Pois a promessa que Deus fez aos seus nunca irá falhar. Aos seus nunca irá falhar. Ou seja, aos seus eleitos. Lembre-se de Caleb e Josué. Lembre-se do começo, não das águas de Refidim, amém? Mas lá do começo, onde começou toda a desobediência. 10 espias foram, 12 na verdade, voltaram, 10 incrédulos falaram: nós não vamos conseguir tomar posse da terra, amém? E todo o povo, quando eu incluo aí todo o povo, estou tirando Moisés, estou tirando Arão, mas a grande massa do povo não creu, foram incrédulos, mas 2 foram, né? 2 creram, Caleb e Josué, daquela geração ali. E o que Deus falou? Que quem ia entrar? Caleb e Josué iam entrar. De toda aquela geração, Caleb e Josué iam entrar.
Ora, esse Caleb e Josué passaram por todas as aflições, todas as dificuldades, todas as teimosias, todas as desobediências, tudo que Deus afligiu aquele povo, amém? Passaram por tudo, todas as dificuldades, mas a promessa que Deus fez foi cumprida na vida deles, amém? Eles entraram, o resto não. O que nós aprendemos? Que esse Deus, o Deus vivo, Ele é poderoso tanto para garantir a entrada como impedir ela, amém? Esse é o ponto. Se Ele prometeu que alguém vai entrar, se Ele deu vida a nós, vida eterna a cada um de nós aqui, não há como nós nos perdermos. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos fazer ou nos levar à perseverança até o fim. Esse é o ponto. Mas se Ele quiser impedir alguém, quem vai contra Ele? Agindo Deus, quem impedirá? Por bem ou por mal? Não é verdade? Se Ele quer que alguém entre, vai entrar. Se Ele não quer, não vai. Então isso, irmãos, não é para botar medo em ninguém, mas é para que nós venhamos aqui a fazer os meios que foi tanto falado aqui. Devemos denunciar as paixões mundanas. Amém? Porque Deus é poderoso para nos colocar lá. Amém? Mas a culpa de não entrarmos, apesar de Deus ser poderoso para nos fazer entrar, e o exemplo é Caleb e Josué, a culpa de não entrarmos, e também Ele ser poderoso de impedir, eles não vão entrar no meu descanso, falando da grande massa, a culpa de não entrarmos, apesar de Deus não permitir, se Ele jurar na sua ira que nós não entraremos, recai sobre quem? Sobre nós. Amém? Por causa do quê? Da incredulidade que leva à desobediência. Então o escritor de Deus fala, vocês têm que renegar as paixões humanas, vocês têm que obedecer a Deus. Não é isso que Jesus fala? Aquele que quer ser meu discípulo nega a si mesmo, leva a sua cruz. Então é necessário isso, amém? É a nossa parte, se é que eu posso dizer assim. Mas o que leva à desobediência? A incredulidade, amém? E essa incredulidade leva a todo tipo de desobediência, como diz o versículo de número 11: esforcemos-nos, ou seja, renegue a desobediência, renegue o mundo, deixe as paixões mundanas para lá, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Então a questão é a seguinte, irmãos: você está de pé? Você está obediente a Deus? Você está servindo ao Senhor com inteireza de coração? Então o que a Bíblia fala? Cuide para que não caia. Não é isso? Abre lá em 1 Coríntios 10:11. É isso que o escritor de Hebreus está falando ao nosso coração. Se você está de pé, irmãos, então cuide para que não caia. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11. Paulo aqui está falando e lembrando do mesmo contexto de Hebreus, amém? A mesma coisa, ele está fazendo referência àquele povo, amém? Que desobedeceu. E ele fala assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência de quem? Nossa, aqui nessa noite, amém? Nossa, de nós outros, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, ou seja, os últimos dias, amém? Os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Irmão, ai pastor, eu vivo caindo em pecado. Não está acima das suas forças, não. Amém? É isso que o texto está falando aqui? Amém? Olha que forte isso aqui, não é? Amém? Glória a Deus. Amém? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia. Está vendo, irmãos, que no final das contas toda a glória será dada a Deus? Mas o escritor de Hebreus fala o quê? Esquecemos.
Mas a tentação é grande. O que Paulo fala? Não é maior do que suas forças. Vá a Deus. Vá ao trono da graça. Pedir socorro em ocasião oportuna. Nosso Deus é grande e poderoso para nos sustentar. Use os meios. Oração, leitura. Vá ao Senhor em oração. Porque não há tentação que possa te separar do amor de Deus. Amém? Deus está nos convidando a nos suprir dele. Amém? Ele tem tudo para nós. É um convite maravilhoso. Amém? Esforcemos. Preste atenção, irmãos. A palavra cair aí no verso de número 11 não está no sentido, apesar da desobediência ter a ver com pecados, amém? Que a gente venha cometer. A palavra cair no verso 11 não está no sentido de cair em pecados em si, mas sim de cair na punição. Amém? Quando ele fala assim, volte lá, Hebreus 4:11. Amém? Abre lá, Hebreus 4:11. Apesar de nós devemos nos esforçar para fugir das paixões mundanas, quando ele fala assim, esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Esse cair aí não é cair especificamente num pecado em si, amém? Mas que a gente não venha cair na punição de Deus. Esforcemos para que a gente não venha a ser punido como eles foram punidos, amém? Cair na punição que Deus reserva a quem? Aos incrédulos, não aos crentes. Então, a exortação dele aqui é para que, se houver algum incrédulo dentro do meio da igreja, o evangelho venha salvar. Amém? Então, esse é o cuidado, para que a gente não caia na punição que Deus reserva aos incrédulos. Então, irmãos, o que nós devemos aprender aqui? Que o nosso caminhar com Deus aqui, nesse deserto da vida, amém? Deve ser em santo temor. Amém? O nosso caminhar com Deus no deserto dessa vida seja em santo temor. Romanos 11 faz um alerta muito sério para nós. Romanos 11:9. Vou repetir, que o nosso caminhar com Deus no deserto dessa vida seja em santo temor. Porque você já ouviu muita gente falar assim, você já deve ter ouvido muita gente falar assim, eu tenho muita fé em Deus. Tem muita gente que tem muita fé em Deus e vai se perder. Porque são incrédulos. Amém? Então que o nosso caminhar aqui, eu estou na igreja, eu estou salvo. Não, que o nosso caminhar aqui seja em santo temor. Amém? Em santo temor. Porque aqueles homens viram maravilhas de Deus, tanto no Egito como no meio do deserto. E só desobedeciam cada vez mais. Mas por que eles desobedeciam? Porque houve incredulidade desde o começo. Nunca creram realmente. Eles viam. Mas a fé não é por ver. A fé é por crer. Amém? É crer na esperança. Aleluia. Romanos 11:19. Nós tenhamos a andar com Deus nessa vida em santo temor. Amém? 11:19 fala bem assim, Paulo alerta o seu povo, o povo a quem ele pregava e a nós. Dirás, pois, dirás nós gentios. Amém? O contexto aqui é gentios. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados. Quais são os ramos aí? Os hebreus, os descendentes de Abraão na carne, para que eu fosse enxertado. Olha que privilégio, hein? Os hebreus, que era o povo, escolhido de Deus, foram rejeitados alguns para que nós, gentios, pudéssemos ser enxertados. Amém? Bem, aí Paulo lembra, pela sua incredulidade foram quebrados. Incredulidade, eles não conseguiram alcançar o descanso, porque foram incrédulos, como quem? Como os lá do deserto. Amém? Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Amém? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Caíram aonde, irmãos?
na incredulidade, na punição de Deus. Amém? Severidade. Mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás. Amém? Então o nosso caminhar com Deus aqui deve ser em santo temor no deserto dessa vida. Amém? Versículo de número 2, volte lá para Hebreus. Os irmãos estão entendendo até agora? Amém? Glória a Deus. Versículo de número 2 de Hebreus. Hebreus 4, verso de número 12, na verdade. 11, não é? 12. Hebreus 4, 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O texto diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, ou talvez alguma Bíblia aí tenha a tradução viva e ativa. A santa palavra de Deus não pode ser desmerecida, amém? Sem que haja uma punição severa. Amém? Esse é o ponto. Quando você ouve a palavra de Deus, você não pode desmerecer ela nunca. Porque se desmerecer, a punição será severa. Sempre que o Deus vivo fala conosco, irmãos, através de um sermão, como o dia de hoje, ou leitura individual da Bíblia, nos envolvendo nela, Ele, Deus, sempre está tratando com os seus filhos de forma séria. Deus não brinca quando Ele fala. Amém? É sério. Amém? É o pai falando com seu filho. Amém? E ele fala de forma séria. Com que fim? Com o fim de afetar, alcançar todos os nossos sentimentos, aqueles mais profundos. Amém? Porque Deus, Ele não olha para a aparência, Ele olha, né? Ele falou para Samuel: eu não olho como você olha, Samuel, eu olho diferente. Então, quando Deus falou lá com Davi, ele lá no meio do rebanho, amém, cuidando das ovelhas, defendendo as ovelhas do leão, do urso, amém, Deus estava falando ao coração de Davi, os recantos mais profundos de Davi. Assim é conosco, aleluia, assim é conosco. Logo, não há parte nossa, irmão, ou seja, da nossa alma, que não seja alcançada ou não receba influência da santa palavra de Deus. Sempre vamos receber. Abre lá Isaías 55, 11. Texto famoso. Não há parte da nossa alma que não seja alcançada ou não receba influência da santa palavra de Deus. Pode até não parecer. Hoje você vai sair assim. Eu já preguei em igrejas, irmãos, que era terrível. As pessoas saíam assim: hoje eu não estava bem no culto. O culto não foi bom, como se o culto fosse para ela. Um absurdo, né? Mas eu já congreguei em igreja que as pessoas tinham essa noção. Eu não gostei do culto hoje, como se o culto fosse para ela. O culto é para quem? Para Deus. Mas o que essa pessoa não sabe é que a palavra pregada, o mais simples que tenha sido, amém, foi plantada no coração dela, está agindo, não volta vazia. É isso que Isaías fala. Isaías 55, verso de número 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que há desejo. Amém? Não ache que qualquer sermão que você ouça de um homem sério no Evangelho é vazio. Vai estar falando no seu coração. Aqui na igreja, por mais que esse homem que está aqui na frente de você seja um péssimo pregador, se eu estou pregando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vai falar ao coração de vocês. Quando você está na sua casa, lendo, estudando a palavra de Deus é viva e eficaz, ela vai falar. Amém? Ela não volta vazia. Então uma pergunta surge para nós aqui. Quando o escritor de Hebreus está falando da palavra, ele está falando em termos gerais? Ou ele está se referindo apenas aos eleitos de Deus, aos que creem? Ou seja, essa palavra é viva e eficaz somente aos eleitos de Deus? Ou ela é viva e eficaz para todos os homens? Uma pergunta que pode surgir aqui, que eu vou expor aqui. Preste atenção, irmãos. A eficácia da palavra de Deus é certa.
Amém? Como Isaías fala aqui, Isaías 55, 11. Mas ela não age de maneira igual em todo ser humano. Aí que é o ponto. Ela vai ser eficaz, com certeza. Amém? Mas ela não age de maneira igual em todos os seres humanos. Amém? O poder da palavra de Deus, que regenera, preste bem atenção, que regenera, que leva o homem ao arrependimento, é vista e acontece apenas em quem? Nos eleitos de Deus. Vou repetir. O poder da palavra de Deus que regenera, que leva o homem ao arrependimento, é vista e acontece apenas na vida dos eleitos de Deus. A palavra os humilha, mostrando que realmente são o quê? Pecadores, miseráveis, merecedores do lago de fogo do inferno, para que possam fugir dessa condenação, se escondendo e descansando em quem? Somente na graça de Jesus Cristo. É assim que a palavra age. Em quem? Nos eleitos. A palavra mostra para eles quem eles são, o que eles merecem por serem o que são, pecadores, para que eles possam se refugiar na graça de nosso Senhor e encontrar descanso nessa caminhada aqui, nesse deserto, em Jesus Cristo. Isso acontece, irmãos, porque nos eleitos, a palavra, no poder do Deus Espírito Santo, penetra nos recessos mais profundos do coração, como diz o versículo de número 12. Preste atenção, amados irmãos. É necessário que nós estejamos dispostos a nos afligirmos e sermos profundamente feridos pela palavra de Deus. Quando você vem para a igreja, qual é o seu sentimento? De vir no clube social? Ou então você vem aqui, eu vou ouvir a palavra de Deus, e seja lá o que for pregado, se for bíblico, e se falar de mim e do meu pecado, eu vou ter aquilo como algo sério. Não é brincadeira. Nós devemos nos afligir, a sermos profundamente feridos pela palavra de Deus, a fim de que saibamos da nossa condição de morte e aprendamos a morrer para nós mesmos, agora que temos vida. É necessário, irmãos, nós vimos a igreja sabendo da nossa condição de morte, para que nós possamos morrer para nós mesmos, agora que nós temos vida. Paulo fala lá em Efésios capítulo de número 4, vamos lá? Olha como é que a palavra de Deus trabalha no coração de um eleito. A palavra de Deus não é palavra de autoajuda. A palavra de Deus não é palavra de prosperidade no sentido para conseguir coisas materiais humanas. A palavra de Deus sempre vai nos exortar. Ele fala com seriedade conosco. Olha o que Paulo fala em Efésios 4, 23. Efésios 4, versículo de número 23. Fala bem assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 23, né? E aí ele fala no 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ô irmãos, isso é um mandamento, não é mesmo? Ele está mandando alguma coisa para nós aqui. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Ele está mandando alguma coisa para nós. Bem, ora, como nós vamos cumprir esse mandamento? Como que a gente vai cumprir isso aqui que Paulo acabou de falar? Apenas quando o nosso velho homem, e o que é o velho homem? Nossa natureza caída, for morta pelo gume de quem? Da espada do Espírito. A palavra de Deus. Apenas assim. Por isso eu devo me afligir. Por isso eu não devo ter um sermão como algo banal. Quando eu vou preparar um sermão, o irmão Gabriel e o irmão Leonardo, que são os que estão trazendo palavra inicial e até palavra principal, não é banal. É a palavra de Deus que você vai pregar. E ela deve ser para afligir, trazer conhecimento ao povo de Deus. E nós que somos os ouvintes do que Deus está falando, devemos ter o nosso coração preparado para sermos afligidos. Amém? Pela palavra que vai ser pregada. É por isso que Paulo também afirma lá em Filipenses 2,17.
2,17. Ele fala bem assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ou seja, o que Paulo está falando? Todo salvo, todo cristão verdadeiro é oferecido a Deus como o quê? Como um sacrifício. Amém? Que já não podem ser trazidos. Veja só, vou repetir: todo salvo, todo cristão verdadeiro é oferecido em sacrifício a Deus, já que não podem ser trazidos em obediência a Deus, senão pela morte de seus desejos. Dos seus desejos. Para que possam vir à luz, para que possam ver a luz da sabedoria de Deus, pela destruição da sabedoria carnal deles mesmos. Nós vamos ser trazidos a Deus como um sacrifício vivo. Não podemos ver a Deus como um sacrifício vivo se não estivermos mortos para nós mesmos. Amém? Para que aí sim possamos ver a luz da sabedoria de Deus, para que a nossa sabedoria carnal seja destruída. O velho mundo. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Que coisa linda esse versículo 12, 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lá em Romanos 8, versículo 16 e 17, Paulo fala bem assim. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Romanos 8,16, também. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Cristo sofreu, não sofreu? Nós também vamos sofrer. Cristo foi à morte. Nós também vamos morrer. Para o nosso pecado, para as nossas concupiscências, devemos morrer. E o que faz a velha natureza morrer? A palavra de Deus. Quando nós nos abrimos a ela. Mas isso acontece em quem? Isso só pode acontecer em quem? Nos eleitos. E nos incrédulos, pastor? O que acontece? Essa palavra viva e eficaz, o que ela faz nos incrédulos? Lembre-se, quem é que não entrou? Não foi quem murmurou da água que faltava. Não entrou lá no começo, quando foram incrédulos da promessa final de vida eterna. Eu não creio na promessa que Deus fez. Eu dependo do meu livre-arbítrio, eu dependo da minha força. Não, o Caleb e Josué falou, ele não depende de nada, eles já estão apavorados. Nós vamos tomar posse. Então, a incredulidade impediu aquele povo de entrar. Mas aqueles que tiveram fé, dom de Deus, entraram. Bem, coragem. E nos incrédulos? O que é que a palavra viva eficaz? Se nos que têm fé, dom de Deus, ela sempre vai nos levar à morte e uma compreensão de quem somos, para que possamos ter vida em meio à morte. Amém? Já nos incrédulos, nos ímpios. Nos incrédulos, irmão, nos ímpios, a palavra de Deus não age assim, como age nos eleitos. Eles simplesmente a repudiam, tiram o sarro dela e odeiam de todo o coração. Por não terem sido eleitos, eles estão longe demais para que a palavra de Deus penetre neles até o ponto de dividir o quê? Almas e espírito, como está no verso 12. Mas embora se oponham, e veja só, até os eleitos no começo também se opõem. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos de nós aqui nos opunhamos e tirávamos sarro da palavra de Deus? Mas a graça irresistível nos alcançou. Mas eu estou falando de alguém que é eleito, que nunca vai aceitar a palavra de Deus. Amém? Por que ele não aceita? Porque eles estão tão longe dela que ela não consegue, apesar de ouvirem, dividir alma e espírito.
Mas embora se oponham à santa palavra de Deus, ela não deixa de ser eficaz na vida deles. Porque, não obstante, são por ela, pela palavra, refreados pelo seu próprio sentimento de culpa. Amém? A palavra de Deus, irmãos, refreia essa sociedade maligna. É por isso que eles querem calar os cristãos. Não é isso que está acontecendo na nossa geração? Quando o mentiroso fica desesperado lá, gritando na internet, vocês não podem ficar falando isso aí, para de falar disso. É porque ele está se sentindo culpado, ela é eficaz. Não para salvação, mas ela mostra e refreia. Por isso que eles querem que a gente pare de falar. Não fale. Pode falar tudo, menos da palavra de Deus. Temos que aceitar as diferenças, não é assim que se fala, né? Quando se fala de cristianismo, não, aí você não pode falar. Todo mundo tem direito de falar. Todo mundo, aí o cristão vai falar, não, você não. Não é assim que funciona? É assim, a realidade é essa. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é filosofia de Freud, de nada. Ela é viva e eficaz. Ela, o perdão da palavra, ela cutuca o coração do homem, o pecado. Ela mostra. Mesmo daqueles que não são eleitos. Então a risada e o ódio que eles têm da palavra de Deus, no final das contas é amargo no coração deles. E tendo por todo tipo de evasivas escapar do tribunal de Cristo e do todo branco que se aproxima. Então eles criam todo tipo de coisa. Tá? Não pensar na morte, não pensar naquilo que eles sabem que vai acontecer, porque a palavra de Deus não nos deixa fugir da realidade. Eles vão ter um encontro com o Criador. Então eles vão para o ateísmo, eles vão para a reencarnação, eles tentam inventar tudo para tentar escapar dessa realidade que está lá. Eles odeiam a santa palavra de Deus, mas são arrastados à presença da mesma, para que fique claro que são como cães raivosos, que mordem suas correntes, mas não conseguem escapar deles. Por isso que o escritor de Apocalipse que fala, né? Os cães não entrarão. Quem são esses cães? São essas pessoas raivosas. Elas querem se desamarrar da palavra de Deus, mas elas não conseguem. Amém? Você vai falar assim, mas se é tão tardio essa punição, realmente, talvez pareça que é tardia a justiça de Deus contra os seus inimigos, mas não se esqueça, a palavra de Deus não volta o quê? Vazia, diz o profeta Isaías. Irmão, você nunca prega o evangelho, irmão. Nunca prega o evangelho. Pense bem, quando você pregar o evangelho, quando você estiver evangelizando uma pessoa, nunca prega o evangelho. Nunca. Ela é sempre eficaz. Abre lá, 2 Coríntios, capítulo de número 2. Veja só, 2 Coríntios capítulo 2, 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sempre nos leva o quê? Em triunfo. Olha só. Porque nós somos para com Deus um bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, amém? Cheio de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Apocalipse, capítulo de número 22, 15. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, versículo de número 15. Só reforçando aquilo que eu já falei. Fora ficam quem? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A palavra de Deus nunca é pregada em vão. Preste atenção. A palavra de Deus nunca ecoa no vazio. Antes vai em direção do homem sempre. Seja para a vida, seja para a morte. A
palavra de Deus é viva e cheia de poder do Todo-Poderoso, o qual não deixa nada no homem que não seja tocado. Uma segunda pergunta então surge. Quando se fala da palavra de Deus, o que devemos considerar? A lei ou o Evangelho? Ela é viva e eficaz, mas é a lei ou o Evangelho? Presta atenção, ambos. Quando nós falamos da palavra de Deus, e Gabriel já pregou isso na palavra inicial, nós estamos falando tanto da lei como do próprio Evangelho. Pois tudo isso é palavra de Deus. Bem? Devemos entender que quando o escritor de Hebreus fala que a palavra é viva e eficaz, ele está se referindo à doutrina geral de Deus, ou seja, à sã doutrina. Esse é o poder do Deus Espírito Santo, no qual o apóstolo Paulo se glorifica. Abre lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Esse é o poder do Espírito Santo, no qual o apóstolo Paulo se gloria. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4 e 6. Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completada a vossa submissão. Bem, presta atenção. A palavra de Deus jamais promete salvação em Cristo sem antes pronunciar a condenação e vingança sobre o pecador. Por isso que a lei nunca é descartada. Se você ouvir aí, está cheio, hein, irmãos? A gente fala, não é lei, é graça só. Essa pessoa tem um grande risco de não ser nem salva. Porque lei e evangelho são uma coisa só. É a palavra de Deus viva e eficaz. E tem que ficar bem claro, a palavra de Deus jamais promete salvação em Cristo, abençoar a salvação nele, sem antes pronunciar o quê? A condenação e vingança sobre o pecador que rejeitam Cristo, trazendo sobre eles morte. Amém? É assim que Deus fala. Primeiro ele mostra, somos pecadores e merecemos o quê? E por que merecemos morte? Só Jesus falou que ele é Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem. Quem não crê em Jesus está condenado. Aquele que crê é salvo. Ah, todo mundo crê, pastor. Crer em Jesus é crer no quê? Na pessoa e na obra dele, como a Escritura em si. Só quem pode isso são os eleitos, porque eles recebem o dom da fé. Coisa nenhuma. O texto ainda fala assim, irmãos, já estamos no fim, que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Isso significa que a palavra de Deus examina toda a alma de uma pessoa. Ela tem o poder de explorar seus pensamentos, sondando suas vontades e todos os seus desejos. Nada, ou melhor, não há nada tão escondido e envolto em trevas em uma pessoa que a eficácia da palavra de Deus não desvende. E é isso que significa juntas e medulas. Muita gente tem dificuldade para entender por que ele fala juntas e medulas. Como se a palavra de Deus pudesse ter alguma ação. Algumas pessoas eu já ouvi falando assim, não, é que a palavra de Deus pode curar uma pessoa nesse sentido. Não. Aqui é uma ênfase que ele está dando, amém? De que ela é tão poderosa que ela penetra até nos sentimentos mais profundos. Aquele pecado mais escondido é trazido à tona pela palavra de Deus. Amém? É isso que significa esses juntas e medulas. Abre lá em 1 Coríntios 14, 24.
1 Coríntios 14, 24. Olha que coisa linda isso. 1 Coríntios 14, 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados, tornando-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. É claro aqui que Paulo está falando do dom da profecia que estava acontecendo e ele viu acontecer, mas para nós é a profecia, a pregação da palavra, porque a palavra de Deus é eficaz. A profecia, a pregação e exposição do Evangelho tem o poder de convencer e julgar os homens, a fim de que os segredos do seu coração se manifestem e haja salvação. A incredulidade, irmãos, e a hipocrisia são os grandes males que afastam os homens de Deus. São os dois males: a incredulidade e a hipocrisia. A incredulidade está inclusive no hipócrita. Mas quando eu falo de hipócritas aqui, eu estou falando dos religiosos. Porque é uma diferença. Aquele que não quer nem saber de religião, ele é um incrédulo. Mas o hipócrita também é, mesmo dizendo que não é. E são os dois grandes males: a incredulidade e a hipocrisia. A incredulidade hipócrita da religião falsa. Amém? E esses são os dois grandes males que afastam os homens de Deus. Quando Deus vive no tempo determinado por Ele, salva o eleito por meio da pregação da palavra, seja lá do mundão, como as pessoas falam, ou de alguma religião falsa, ou de um cristianismo falso. Amém? Quando Ele, o Deus vivo no tempo determinado, por Ele mesmo, salva o eleito por meio da pregação do Evangelho, toda a incredulidade e hipocrisia partem em retirada do coração daquele que foi alvo da sua graça. Toda a hipocrisia vai embora. Um mundano lá que não queria saber de religião será um homem religioso. E o hipócrita vai largar toda a sua enganação que aprendeu dos pais para servir a Deus. A tradição dos homens cai por terra, ele começa a seguir a Deus. Aleluia. Verso de número 13, último verso de Hebreus. Hebreus 4,13 diz bem assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Esse é outro texto muito confuso. As pessoas geralmente vão falar que, eu já vi gente pregando esse versículo dizendo que nenhuma criatura fica escondida. Quando a palavra de Deus é pregada, os demônios se manifestam. Já vi pessoas pregando isso. É isso, né, irmãos? Então, o que o escritor de Hebreus está falando aqui? Ele está apenas reforçando aquilo que ele já falou no versículo de número 12. Ele reforça essa verdade da eficácia da palavra, bem, de que tudo que se acha no homem é julgado pela palavra de Deus, que é o que ele está falando no versículo 12. Ele, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, usa uma outra verdade extraída da criação. Amém? Então, o que é extraído da criação? Não há criatura que se oculte da vista de Deus. Deus conhece tudo. Ou há algum pássaro que pode se esconder de Deus, algum verme que possa se esconder de Deus, alguma bactéria, algum ser vivo que possa se esconder de Deus? Nada. Deus sabe de tudo. Amém? Então ele usa isso, esse exemplo. Nada pode se esconder que foi criado dos olhares de Deus. Nenhum homem pode se esconder. Davi fala o que no Salmo? Se eu for para o abismo, lá tu estás. Se eu for ao céu, não tem como escapar da presença de Deus, porque ele vê tudo. Amém? Da mesma forma é a palavra. Ele está usando apenas uma verdade, amém, extraída da criação para mostrar a força e o poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Não há criatura que se oculte da vista de Deus. Logo, não há nada no ego, na psique,
no coração, na alma, ou do que você queira chamar essa parte interna do homem, que não seja trazida à luz pela poderosa palavra de Deus. É isso que ele está reforçando. Deus só está reforçando isso. Não há nada no ego, não há nada na psique, no coração, na alma de um homem que não seja trazida à luz pela poderosa palavra de Deus. O texto ainda diz, daquele está referindo-se a quem? A Deus, não é? Veja lá o verso 13, amém? E não há criatura que não seja manifesta na presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele, isso aí é Deus, né? Daquele a quem temos que prestar contas. E eu encerro com essa tarde. O Deus vivo, nosso Pai Celeste, trata conosco através de quê, irmãos? Da sua palavra. Nunca devemos tratar com Ele como se Ele fosse um mero mortal. Nunca. Ele é nosso Pai, Jesus é nosso irmão e amigo. Já aprendemos isso no Escritor de Hebreus. Ele é nosso irmão, Salvador e irmão, Senhor e irmão. Mas nós não estamos nos tratando como um igual, apesar de Ele ter nos criado a sua imagem, a sua semelhança. Ele não é um homem mortal. Nós estamos numa geração de crentes estranha, que trata a Deus como se Ele fosse um homem, como o outro. Não, de forma nenhuma. Nosso Deus é o eterno. Nosso Deus, Ele fala conosco sim. Nossa visão não é a visão herética, maligna do inferno dos islâmicos. Amém? De um Deus que não se intromete com ninguém porque Ele é santo. Não. Nosso Deus conversa com a prostituta. Nosso Deus conversa com nós aqui, nós aqui dentro nós somos melhor do que ninguém. E Ele fala conosco através da sua palavra. Ele teve misericórdia de nós. Ele fala com o pecador e tem misericórdia de pecadores. Amém? Ele se fez homem e passou por todas as tentações que nós passamos. E é por isso, e por não ter pecado, Ele é poderoso para nos livrar de todas elas. Aleluia. Ele é o Salvador. Mas Ele não é homem como moço. Ele não é mortal. Sempre que a sua palavra é posta diante de nós, devemos o quê? Tremer e temer. Está faltando reverência diante da palavra de Deus. Visto que nada pode ocultar-se da sua vista. Nada. Nada. Você diante de Deus é um livro aberto. Você diante de Deus é um livro aberto. Deus sabe de todas as suas mazelas. Deus sabe de todos os seus pecados. Amém? Que Ele possa trazer isto para a sua vista. Porque Ele conhece você mais do que ninguém. Mais do que você mesmo. Que Deus possa nos trazer a realidade de quem somos. Para que nós possamos chorar amargamente. Aleluia, diante dEle. Pedindo a misericórdia que só Ele pode nos dar. Coloque-se de pé, irmão, vamos orar. Aleluia.